Bom dia, pessoal. Tudo bem? Mirela, como vai? Bom dia, professora. Vou bem, e você? Como é que você está? Eu também estou bem. Fechando mais uma semana, né? Graças a Deus, com saúde. Com saúde, é isso mesmo. Me diz uma coisa, como é que foi, como é que você entendeu o resultado da avaliação, Érica e Mirela? Estamos só nós três na sala nessa manhã, né? Então, queria saber como é que foi, se sentiram satisfeitas com o resultado? Como é que foi? De primeira, eu comecei a achar que nas duas provas eu estava começando a ficar louca, por causa do resultado só a alternativa A, né? Aham. Meu Deus, alguma coisa deve estar errada. Mas aí eu pensei, não, semestre passado tive uma prova praticamente quase igual essa, tudo dando A. Falei, Aham. isso. E foi isso. Então, o sistema ele faz um trabalho que, né, randômico, enfim, né? Agora, se caiu todas as alternativas A, porque o sistema quis assim, né? Eu achei Ah, boa a avaliação, foi tudo que a gente estudou mesmo. Foi, né, Érica? Sim. Ficou satisfeita com o resultado? Ótimo, eu gabaritei, né? Que bom, que bom. A média da turma girou em torno de 9,5. Fiquei muito satisfeito, viu? Que bom, professor. Que legal. E nas outras disciplinas, vocês foram bem? Tiveram o mesmo aproveitamento? Sim, graças a Deus. Gabaritou tudo, Érico? Não, só duas. Só as duas. Só as suas matérias. Teve alguma que você sentiu mais dificuldade? Não? Eu acho que não tive dificuldade, assim. Eu gabaritei nas duas do senhor e nas outras eu tirei 8, 9. Ah, que legal. E a Mirella também gabaritou tudo, Mirella? só uma que eu tirei uma nota, tipo, 700. Mas foi porque tava muito estranho, não tava conseguindo entender a prova. Mas foi a minha prova, não? Não, foi de outra matéria. Ah, entendi. Você também, igual a Érica, tem duas matérias comigo esse semestre? Sim. É que elas estão da mesma sala. Oi, desculpa, não entendi, Mirella. A gente somos da mesma turma. Ah, na mesma turma, né? Que legal. Bom dia, Cláudia, tudo bem com você? Cláudia, está me ouvindo? Bom, Érica, você chegou a fazer o avaliar, Érica? Sim, professor. Fez. E o que achou do avaliar? Eu achei tranquilo. Eu coloquei lá minhas que eu acho, né, que deve melhorar. E o Sim. que tá bom. Aham. E a Mirella também? Bom dia, Cláudia, tudo bem? Conseguiu abrir o microfone? Eu acho que o áudio não está chegando até a mim, né? Mas fique em paz, Cláudia, não tem problema nenhum, não, tá? Mirella, conseguiu fazer o avaliar? Sim, professor, eu já fiz já o avaliar. Teceu seus comentários, fez as suas sugestões. Eu falei do Microsoft Teams, né? Porque toda hora o meu cai, eu não entendo isso. Acabou de cair, eu tive que entrar de novo. Nossa Senhora. As conexões realmente tem dia que, principalmente quando chove, né? Tem um tempo ruim, as coisas parecem que dificultam, né? Mas hoje tá tão tranquilo, né?
Então, professor, não sei o que acontece, mas toda hora tá caindo. Ontem de noite eu descobri que você sabe, né, que como no presídio, lá no presídio não tá tendo visita. Eles estão usando o Microsoft Teams, eu fiquei impressionada. É mesmo? Sim, E como é uma que você, colega e como é que compartilhou, você descobriu? uma colega minha compartilhou no Facebook. Eu falei, mano, mas eu uso isso pra faculdade. Aí ela falou assim, eu tô usando pra poder conversar com meu marido. Eu falei, nossa. Aí eu fiquei pensando, por isso que a minha conexão tá ruim. Porque você mora próximo de alguma unidade prisional? Sim, eu moro perto do CDP de Diadema. Ah, entendi. Então deve estar a conexão, deve estar toda, vamos dizer assim, toda cheia, né? Eu fiquei impressionada, né? Porque até eles agora têm acesso ao Microsoft Teams. Daqui a pouco vão estar assistindo aula também, né, Mirella? É interessante, é cada uma, viu? Deixa eu permitir a Cláudia aqui entrar na sala. Será que a Cláudia agora me ouve? Bom dia, Cláudia. Bom dia, professor. Agora sim, Que, agora que, di- melhorou. que dificuldade, hein? Tá ruim aqui a internet. Me diz uma coisa, Agora tá... Cláudia. Você fez o avaliar? Fiz. Tranquila? Tecer os Tranquilo. comentários? Sim, Mirella, respondi. Mirella ficou abismada com o Microsoft Teams, que tem gente até que a gente nem imaginava que estivesse usando e está usando também. É verdade. A sua conexão é tranquila ou não? Você tem dificuldades? Então, professor, eu só consigo ouvir. Aí, tipo, ver os slides eu não consigo ver, não. Para mim, não aparece. Agora, por exemplo, não aparece? Não. Mas que estranho. Érica, você consegue enxergar os slides? Bom, consigo sim, professor. Tá. Mirella também consegue? Consigo. É que a minha conexão tinha caído de novo. Desculpa, não entendi. Eu consigo sim assistir o slide, só toda hora que minha conexão cai, que nem ela acabou de cair, mas eu consigo sim ver o slide. A minha conexão também ela oscila bastante, né? Mas vamos em frente, né? Então, eu Bom, achei pode que falar. o WhatsApp em casa. Aí eu fiz o teste na internet, chega a 25 megas aqui em casa, Aham. coloquei o, o modem aqui no quarto e é só aqui na aula que cai. Impressionante. É mesmo? Caramba. Eu tô revoltada com isso, professor. Não fica não, Mirella, não vale a pena. Respira e vamos em frente. Bom, meninas, mais uma vez queria parabenizar vocês e o grupo de alunos, né, pelo aproveitamento. Repito, da média geral do grupo, girou em torno de 9,5. Fiquei extremamente contente. Isso significa que vocês, de uma forma ou de outra, vocês entenderam o conteúdo, aproveitaram esse conteúdo, né, e entenderam a importância dessa matéria para o curso de RH, né? Então, eu sempre comento de que muitas vezes a gente acredita no início de que um curso superior de gestão, em recursos humanos, você vai somente aprender como fazer folha de pagamento, né? Falar sobre benefícios, falar sobre rotinas, né? Mas na realidade o RH ele é infinitamente mais importante do que somente a operação, né? A gente entende que a operação ela é fundamental,
ela é um pré-requisito para quem quiser iniciar sua carreira na área de RH. Muitas vezes a principal porta de entrada na área de RH é o departamento de pessoal, mas nós temos que entender que é muito maior, né? A área de recursos humanos ela tem uma amplitude, né, e uma importância para a organização muito grande, né? Desde que o próprio profissional de recursos humanos ele valorize a sua área, né, e tente tirar proveito ao máximo, né, das informações que transitam pela área de RH. Né? E eu falo de tamanha importância porque todas as informações pessoais, informações profissionais e disciplinares de todos os empregados passam pelas mãos do profissional de recursos humanos. Então, nós temos nas mãos, né, um tesouro que é justamente essa condição de poder oferecer para os gestores, né, um sistema de informação que possa facilitar a vida dele ou dela nas decisões que venham a ser tomadas. Então, uma empresa, né, quando ela é criada, quando se tem a perspectiva de um negócio, de qualquer ramo de atividade, de qualquer porte, a grande preocupação é como que eu consigo controlar esse negócio. Então, pode ser que tanto a Cláudia, como a Érica, como a Mirella, né, um dia venha a ter o seu próprio negócio, né, se já não tem hoje, e a grande preocupação é essa, né, como é que eu vou me manter, né, produzindo, né, como é que eu vou pensar em crescer no mercado se eu não tiver um controle muito, muito grande desse negócio. E eu repito, não importa o tamanho do negócio, pode ser até um carrinho de cachorro-quente, mas, né, o proprietário desse negócio vai ter que controlar seu estoque, vai ter que controlar as suas compras, vai ter que controlar a parte financeira e, se tiver empregado, mais ainda. Por quê? Porque a legislação ela é muito rígida, né, com as empresas no Brasil, quanto ao aspecto de monitoramento do trabalho, né? Além de a mão de obra ser muito cara, exige das empresas uma atenção diária, né, com relação aos aspectos legais. Só que, da mesma forma que existe, né, essa exigência, as empresas elas vão trabalhando, vão crescendo, a sua estrutura vai acompanhando, ou pelo menos se espera que essa estrutura organizacional acompanhe esse crescimento, né? E quando falamos em processos, à medida em que a empresa vai crescendo, né, mais e mais processos são desenvolvidos. Né? Agora, especificamente na área de recursos humanos, quanto mais essa empresa cresce, maior deve ser o nível de controle dessas operações. Né? Então, especificamente na área de RH, o gestor de recursos humanos, ele precisa criar os chamados indicadores de desempenho para poder monitorar, né, qualquer tipo de operação, seja lá no início, né, da construção do cargo, junto com o gestor, né, na descrição de cargo e função. Então, desde o princípio, né, o RH ele acompanha a trajetória junto com os gestores. Então, vem recrutamento, vem seleção, então todo esse histórico,
né, de processo, ele vai gerando banco de dados e esses dados precisam ser monitorados constantemente. Então, a eficiência, a eficácia das operações, das rotinas, né, por mais que você já conheça essas rotinas, sabe que o que precisa ser feito, mas muitas vezes entramos numa zona de conforto e às vezes as operações, né, elas não saem de acordo com o que a gente esperava. Então, por isso que é importante, né, quando falamos sobre padrões, né? Então, criar um padrão de comportamento profissional evita justamente esses descontroles. E o descontrole pode gerar prejuízo para a empresa, né? Prejuízo para o departamento, né? E, consequentemente, para todos aqueles que estão envolvidos direto ou indiretamente. Então, a atenção precisa ser realmente muito grande, né, em tudo aquilo que nós fazemos, porque, infelizmente, somos seres humanos e somos falíveis, né? Nós não somos infalíveis. Então, um dia ou outro pode acontecer né, desses padrões não serem atingidos, e isso pode gerar, né, eu digo pode gerar um prejuízo para o departamento, para a rotina e até a própria empresa, quando nós falamos de trabalhadores. Então, essa visão que eu tento passar para vocês, uma visão que eu chamo de fora da caixa, fora da caixinha, ou fora do quadrado, né? Tirar um pouco de vocês essa postura de operacional, né, que é só fazer e controlar, né? Eu me lembro que no início da minha carreira, quando eu comecei a estruturar as minhas aulas, eu tinha uma grande preocupação, como tem até hoje, né, de que o RH, no início do século passado, ele tinha uma característica muito singular, né, que era de contratar, controlar, pagar, né, e demitir. Até hoje, muitas pessoas falam, né? Aliás, perguntam, mas quem que te mandou embora? Foi o RH que me mandou embora. Então, eu tinha essa preocupação de enquanto professor, mostrar para vocês de que isso não é o correto. Não é o RH que contrata, não é o RH que demite. O RH ele tem uma parcela muito grande em toda essa trajetória, mas nós não somos os responsáveis, né, por isso, né? Como a gente pensava no passado, né, de que o departamento de pessoal contratava, né, mas contratava de que jeito? Não, quem contrata é o chefe do departamento, é ele ou ela que dá a decisão final. Nós, da área de RH, apenas cumprimos a legislação após a decisão do gestor. Então, essa sempre foi a minha preocupação. Tá? Então, pensar no RH diferente daquilo que normalmente se pensava, essa sempre foi a minha grande preocupação. E aí, quando o MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura, começou a introduzir, né, nos cursos de RH, matérias que façam com que o aluno ele consiga entender, né, esse RH maior, eu comecei a ficar muito mais satisfeito do que simplesmente ensinar a fazer folha de pagamento, fazer cálculo de 13º, de férias, de rescisão, né? Tudo isso é importante, sim, né? Mas nós temos que né, modernizar a nossa perspectiva,
né, de profissão, né, elevando o patamar, né, dessa área tão importante, que é a área de recursos humanos. Então, a auditoria e consultoria em RH, ela traz essa perspectiva, né, de vocês pensarem fora da caixa, fora do quadrado, né, além da operação, o que mais, né, vocês como alunas, né, podem tirar proveito dessa área. Né? Nós temos aí profissionais de alto gabarito, né? São gerentes, gestores, diretores de RH, né? Quer dizer, a preocupação é só essa de saber fazer, de fazer folha? Não, nós temos muito mais a contribuir para as empresas, né? E isso que eu tento, né, a cada dia de aula, transmitir para vocês. Temos uma infinidade de atividades que podem ser realmente de muito mais valor do que simplesmente atender a legislação trabalhista, previdenciária e tributária, né? Então, no primeiro bimestre, nós falamos sobre, né, diferenças, né, conceitos sobre a auditoria, que eu repito, né, vou reforçar. A auditoria ela tem uma perspectiva de curto prazo, né? A auditoria ela busca indícios de falhas nesse padrão que eu comentei com vocês, né, para justamente parar o processo, avaliar o que está sendo feito e retomar aquilo que é padronizado. Porque a legislação ela é muito, como eu disse, né, ela é muito rígida, e ela te leva para um único caminho, né? Não tem caminhos diferentes para vocês tomarem decisão, não. Legislação é um caminho reto. Então, vocês precisam estar sempre atualizadas, né? Em todas as situações que estão acontecendo agora, né? Hoje, por exemplo, né, dia 23 do eu recebi uma informação de que o e-social, né, já teve mudança, né? Então, o governo federal lançou um programa, né, chamado Descomplica Trabalhista. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Então, o CPF passará a ser o único número de identificação do trabalhador, né? E esse programa vai dispensar a referência de outros números de cadastro, como, por exemplo, o PIS, né? Então, enquanto antes o PIS estava atrelado ao CPF, né? Então, com esse programa Descomplica, né, não vai precisar mais. E também, para vocês terem uma ideia, foram excluídos os pedidos de informação que já constam na base, né, do governo, no caso, RG e carteira de habilitação, né? Então, para vocês verem, né, saiu agora, tá quentinho, né? O governo federal lançou esse programa chamado, e até sugiro que vocês anotem, tá? Para poderem pesquisar, chama Descomplica Trabalhista. Então, se vocês quiserem, está lá no www.gov.br. E aí vocês têm acesso à informação. Então, só para vocês terem uma ideia que a legislação ela vai se modernizando, vai se transformando, e aí nós temos que parar para pensar. E se eu estivesse lá na posição de gestor de RH de uma empresa, qual seria a postura que eu iria ter a partir do momento em que eu soubesse, né, que houve uma alteração no e-social? Então, isso é importante. Para quê? Para que eu consiga
rever todos os procedimentos que são adotados até antes dessa portaria, né, que é uma portaria do governo federal, né, que vai simplificar ainda mais esse sistema de controle das informações da Folha, né, que é o e-social. Tá? Então, eu tenho, para vocês terem uma ideia, recebi hoje. Então, tão logo a gente finalize a aula desta manhã, o que eu vou fazer, né? Apesar que eu já sabia que existiria essa alteração, mas o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que mergulhar nessa portaria e saber o que as empresas agora precisam fazer de diferente, né? E isso é um trabalho além do operacional, entendem? É muito gratificante, né? Quando eu me atualizo, quando eu consigo enxergar, né, as coisas de outra forma. E aí vem aquela história que eu te falei, que postura que eu tenho que adotar agora, né? Claro, me manter informado, ler, né, uma vez, duas vezes, conversar com outras pessoas que podem ter uma leitura diferente da minha, para justamente eu, como consultor, poder, né, auxiliar as empresas, né, nessa nova perspectiva que foi adotada agora. Tá? Então, a auditoria e consultoria, ela tem essa perspectiva de mostrar para vocês que a atualização, ela precisa ser constante. Não basta só entender um curso superior, como né, comparar um curso superior, por exemplo, a um curso profissionalizante, né, que você vai aí em alguns lugares, alguns órgãos, aprende especificamente algum tema, vai aprender sobre folha, vai aprender sobre 13º, vai aprender sobre recrutamento, né? Então, o curso superior ele é muito mais amplo do que simplesmente, né, um curso profissionalizante. Então, essa unidade 1, né, ela mostrou para vocês, no primeiro bimestre, né, o conceito de auditoria, que é de curto prazo, e também o de consultoria, que ele tem uma perspectiva, vamos dizer assim, de médio e longo prazo. A consultoria, ela vai propor soluções, né, de curto, médio e longo prazo, né, para os padrões que não estão atingindo os seus resultados ou não estão cumprindo o que a legislação ela exige das empresas, né? Então, não somente a auditoria e consultoria, mas qualquer rotina, né, da área de RH, ela precisa ter um planejamento, ela precisa ser pensada antes no como fazer, né, e não simplesmente quando fazer, para atender aos prazos legais, mas procurar, né, desenvolver esses padrões de atividade, de função, que atendam essas perspectivas, né, e que a empresa se sinta tranquila e segura, né, de que o RH está de fato e de direito administrando aquilo que lhe compete, né, que é gerar informações no âmbito pessoal, profissional e disciplinar de todos os empregados. Então, essa primeira parte trouxe a vocês, né, o início de um processo de entendimento. Muitas vezes o aluno até brilha os olhos, né, quando se fala em consultoria, mas é um trabalho, é um caminho bem longo, né, e precisa ter bastante experiência para poder, né, ouvir mais, ler constantemente,
né, para poder propor essas possíveis soluções de melhoria para as empresas. Num segundo momento, né, nós falamos sobre agentes da auditoria e coleta de informações. Então, nós da área de RH, desde o princípio, quando nós recebemos os documentos do colaborador, quando nós trabalhamos em conjunto com o gestor, né, da definição das métricas, das medidas que precisam ser adotadas. Então, desde esse momento, se constrói o que eu reforcei e repito, né, se constrói os padrões, se constrói uma estrutura de auditoria permanente. É como se nós fizéssemos o trabalho, e nós fôssemos os fiscais dessa atividade. Porque a empresa não pode correr risco, gente. A empresa não pode ser pega de surpresa, por um trabalho mal realizado, porque isso, se não atender às especificações, seja, né, da Secretaria de Previdência e Trabalho, seja da Secretaria da Receita Federal, a empresa pode ser penalizada. Então, o prejuízo, ele é iminente. Então, por isso que tem prazo para se fazer as coisas, por isso que se tem as penalidades para que as empresas fujam dessas chamadas multas, né? E muitas vezes por falta de uma administração, né, que não é tão boa. Ontem eu estava falando para uma sala, né, a respeito de sistema de integração, que é uma das responsabilidades da área de RH, né, e vimos quanto é importante o acolhimento desde o primeiro momento que aquele colaborador está chegando na empresa. Então, pessoas bem informadas, bem orientadas, elas desenvolvem as suas atividades com mais excelência e com mais produtividade. Então, esses padrões e controles internos, isso vai existir, né, sempre, seja de forma braçal, humana, seja pelo controle tecnológico, que, né, o exemplo que eu dou é o e-social mesmo, né, porque o e-social ele faz uma auditoria mensal das informações que o RH transmite para a Secretaria da Receita Federal. Então, nosso trabalho é esse, né? Como auditores na área de RH, né? Fazer uma fiscalização, não digo mensal, mas uma fiscalização diária das nossas atividades, documentos em ordem, toda a legislação sendo cumprida, pensando, né, em como fazer sempre mais e melhor para evitar prejuízos. Uma coisa que é importante, que eu quero que vocês pensem, por isso que eu quero deixar gravado essa aula para que os alunos depois eles possam verificar. É algo que é também recente para a área de RH, que é a Lei Geral de Proteção de Dados das Pessoas. Tá? Então, se vocês puderem anotar, a sigla é LGPD, né? Então, Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, até que ponto o RH ele é responsável pela guarda, né, dos dados de pessoas. Até que ponto o RH pode, né, divulgar, compartilhar dados que não sejam único e exclusivamente para Secretaria da Previdência e Trabalho e Secretaria da Receita Federal.
Então, a manipulação desses dados, né, agora já tem uma legislação bem rígida. Então, se vocês tiverem curiosidade, que eu sugiro que tenham, e busquem informações, né, Lei Geral de Proteção de Dados, né, que já faz parte recentemente das atividades e funções da área de recursos humanos. Então, como é que funciona a LGPD na admissão? Como é que funciona essa lei, né, na guarda dos documentos, na divulgação de informações pessoais? Como é que isso é tratado? Então, o benefício lá precisa das informações cadastrais dos funcionários. Então, como é que essa LGPD ela criou regras para transmitir esses dados, né, para o ambiente externo? Então, tudo isso faz parte, né, desse processo estrutural, que nós temos que ter em mente, e saber da importância desse procedimento. Então, nós fechamos o primeiro bimestre falando dessas duas unidades. Neste segundo bimestre, nós vamos falar um pouco mais sobre consultoria. Lembrem que eu tinha dito que o livro do Ava, ele dividia, muito bem esses assuntos, dando uma importância nas unidades 1 e 2 aos aspectos de auditoria, e que nas outras últimas unidades, a unidade 3 e a unidade 4, nós teríamos aí um pouco mais de informações a respeito de consultoria, que é o que normalmente brilha os olhos do aluno que quer um dia se tornar um consultor. Então, falando sobre consultoria, então essa unidade vai falar de métodos e técnicas para diagnóstico. Então, quando o consultor entra no campo da atividade, para poder exercer essa atividade, a primeira providência do profissional consultor é realizar um diagnóstico. Então, se formos falar sobre diagnóstico, é falar sobre um levantamento de dados e informações. Então, falar sobre métodos e técnicas, então é utilizar uma fórmula, que possa levar esse consultor a entender, de uma forma um pouco mais ampla, quais são as grandes dificuldades, quais são os pontos fortes dessa empresa no que tange a RH, observando todos os subtemas que eu passei para vocês desde o início, nós temos aí em torno de 11 subsistemas, então, desde cargos e salários, até a justiça do trabalho, quando a empresa tem algum processo trabalhista, o próprio procedimento de desligamento que requer uma atenção muito grande, porque é um acerto de contas, então isso precisa ser muito bem observado. Então, nessa unidade 3, nós vamos trabalhar, analisando aí alguns métodos e algumas técnicas, tá? Sobre essa primeira abordagem, tudo tranquilo, pessoal? Cláudia, Érica. Eu acho que é a Rejane que está aqui hoje. Porque tem uma identificação aqui enorme, só que não diz o nome. Será que é eu de novo, Solange? Solange, eu estou com Rejane porque é uma outra aluna também que quando aparece para mim, aparece com uma identificação numérica e não pelo nome. Eu achei que já tinha resolvido isso.
Então, Solange, fique em paz, deixe isso de lado. O importante é que eu vou te dar um bom dia. Bom dia, Solange. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem, sim. E o Deixa, senhor? graças a Deus, bem. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Solange. Você fez o avaliar? Fiz. Foi tranquilo? Foi. Eu acho que eu fiz. Eu fiz um questionário aqui, aí depois colocaram os nomes no grupo de quem não fez, o meu não tá, então acho que foi o avaliar que eu fiz. Ah, É porque legal. assim, eu tô viajando, tô aqui na Bahia. Trouxe Oh, meu notebook e meu notebook pifou, e pelo celular é muito ruim fazer as coisas. e como é que está as coisas aí na Bahia, Solange? Tá tudo bem, trabalhei bastante, tirei férias, mas vim trabalhar, né? Que meu avô não deixa ninguém quieto. O dia inteiro Desculpa, trabalhando. desculpa, desde quando que você está aí? Eu vim no dia 13. Mas foi a trabalho, é isso? Não, vim ver meu avô, tô de férias, vim aqui visitar meu avô. Ah, entendi. Que legal. Tá todo mundo bem por aí? Tá todo mundo bem. Já trabalhei na roça, já dei comida pros animais. Olha, é área rural, é isso, Solange? Aqui é área rural, tio? É área rural. Nossa, que delícia, hein? Que, É quali- roçona mesmo. que qualidade de vida, viu? Eu vou embora amanhã, mas não tô nem querendo ir embora mais. Dá uma invejinha branca, viu? De poder estar aí também. É a primeira vez que eu vim e eu achei que eu não ia gostar, tava até com medo de vir, mas eu gostei. Não queria nem ir Certo? embora mais. Ficou com os pés vermelhos da terra? Eu tô toda arranhada, deixei os porcos fugir, fui correr atrás de porco, e me enfiei no mato, tô toda arrebentada. Eita, não, mas é prazeroso por demais, né? É muito bom. Você está voltando amanhã? Isso. Que coisa, hein? Ficou quantos dias aí? No total vou ficar 11. A família deve ter ficado super contente, né? Então aqui só tem mais meu avô mesmo. E os tios, tudo muito velhinhos, né? Minha avó já faleceu ano passado. O restante Então, da família está por aqui. é, Mas que bom, Solange, fica aqui realmente meus parabéns por essa ida. Seu avô deve ter ficado muito feliz da vida. tá, já tá pensando que eu vou embora. Já. Então, tá. Obrigada. Então, Solange, foi tudo tranquilo até agora nessa abordagem? Sim, Então, joia. Érica, tudo tranquilo? Sim, professor, tudo ótimo aqui. Mirela? Sim, professor, foi tranquilo. Então, tá bom. E a Cláudia, tá conseguindo me ouvir bem, Cláudia? Tudo tranquilo também? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ao primeiro slide, que fala sobre diagnóstico organizacional. Então, como eu disse a vocês, né, na entrada do consultor, né, na empresa, claro que antes disso houve uma abordagem, antes disso se disse o que era necessário que fosse verificado, que fosse analisado. Então, na entrada, né, da atividade de consultoria, né, o que se espera é que haja um diagnóstico organizacional. Quer dizer, aonde esse problema está localizado, ou não somente o problema, mas a possibilidade de se melhorar determinadas operações, é necessário que haja um levantamento de informações para que a consultoria, né, ela se baseie nessas informações para poder, né, com a sua experiência,
conhecendo os padrões de excelência nas atividades na área de RH, consiga, de fato, né, buscar novas soluções, né, soluções que possam melhorar o tempo, né, e trazer realmente, né, uma condição melhor de se realizar a atividade ou a função. Dei o exemplo agora da mudança, né, do governo federal, né, alterando aí algumas perspectivas legais sobre as rotinas da área de recursos humanos. Então, levantamento de informações compara-se com aquilo que a legislação espera que seja feito. Igual, vê que é uma fórmula matemática, igual a duas possibilidades, tá? De se intervir naquela operação, parar aquela operação, rever o que está sendo feito, né, e procurar melhorar para atingir resultados melhores, ou simplesmente constatar que está indo bem, né, o processo, mas mesmo assim, né, se faz sempre a mesma pergunta: pode ser melhorado? Interrogação. A legislação abre condições para que possa ser feito de uma outra forma? Interrogação. Então, é assim que é feito esse chamado diagnóstico. Levanta-se informações, compara-se com as regras legais, e esse resultado dessa comparação leva a essas duas perspectivas, tá? Então, o diagnóstico, né, tecnicamente falando, teoricamente falando, né, é uma radiografia, uma fotografia da situação atual da empresa e de seu sistema de gestão. Vocês vão observar aí, no segundo parágrafo, que está escrito aí, coleta e o cruzamento das informações. Então, o consultor faz ali um questionário, onde ele mesmo vai obter as informações e respondendo esse questionário. Então, normalmente, uma operação que deve, né, seguir uma determinada ordem, uma determinada ação, um determinado padrão. Então, a pergunta que se faz é essa, né? Está atendendo à legislação? Interrogação. Então, o que se faz? Levanta-se informações, né? Então, deixa eu ver o processo admissional. Então, deixa eu ver aonde começa, quais são os procedimentos e aonde finaliza o processo. Então, essa coleta de informações, ela é fundamental para esse diagnóstico. Então, aonde começa o processo admissional? Com a chegada do documento lá do requisitante da vaga, depois olha o trabalho do recrutamento, olha o trabalho da seleção, e aí verifica-se, como é que foi feita a aprovação dessa admissão, quem autorizou, quando que foi realizada essa autorização e quando que esse documento chegou nas mãos do departamento de pessoal. O que o departamento pessoal fez ao receber esse documento autorizando a contratação de um determinado candidato? O que foi feito logo após? Foi entregue uma relação de documentos para o candidato?
foi orientado o candidato sobre prazos, sobre documentos, foram feitos os registros, esse candidato ele foi encaminhado para exame médico, quando que ele foi? Percebem que são várias perguntas que vão cruzando com as informações da legislação. Então, a legislação está dizendo lá que a empresa precisa informar a base da Receita Federal, do E-Social, com 24 horas de antecedência ao início das atividades. Então, a legislação, ela é criteriosa, né? Eles precisam saber, um dia antes, o início da atividade daquele futuro colaborador. Então, o colaborador, ele faz esse diagnóstico, né, buscando em detalhes, né, tudo o que foi feito. E aí sim, fazer um cruzamento do que foi feito, comparar com aquilo que deveria ter sido feito e chegar a um cenário, que é o que a gente chama de diagnóstico. Então, nós não somos médicos, mas a atividade é a mesma. Pergunto qual é o problema do paciente. Então, para eu saber com mais certeza sobre aquilo que o paciente está me transmitindo de informação, eu busco no meu conhecimento quais seriam aí os caminhos a serem trabalhados, peço para esse paciente fazer exames para eu ter certeza. Então, o que o médico está fazendo? Está coletando dados, está coletando informações. Então, de acordo com o que foi dito, comparando com os exames, se chega a um diagnóstico. E aí sim, prescreve-se os remédios para poder combater, ou eliminar aquele determinado problema. Então, o diagnóstico ele não foge da atividade comum. Então, claro que da mesma forma que o médico ele não vai prescrever um remédio sem ter certeza de quais são os sintomas, o consultor, na área de RH, ele também não vai sugerir mudanças, ou melhorias, sem antes ter certeza daquilo que ele está investigando. Então, isso é o chamado diagnóstico. Então, qual é o objetivo do diagnóstico? Revelar, então é necessário que isso apareça, quais virtudes e problemas. Então, numa comparação, percebe-se que está sendo atendido toda a legislação, ou grande parte dessa legislação. Então, esses são os pontos fortes. Não está havendo um desvio de finalidade. Ou também constatar os problemas. E o mais importante disso, pessoal, é que o consultor, ele olhando o problema, constatando o problema, convém que esse consultor ou essa consultora não fique preso ao problema. Ao encontrar um problema, procurar o mais rápido possível quais são ou quais foram as causas para que esse problema aparecesse. Porque é na causa que se prescreve os remédios. É na causa que o consultor vai se debruçar para poder buscar essas melhorias.
Então, isso que é importante de vocês saberem, porque muitas vezes ficamos apenas no problema, nos desgastando nesse problema, e muitas vezes eu acredito que esse problema não surja, mas se a causa não for combatida, não vai haver uma eficácia nesse remédio, nessa solução ou sugestão de melhoria, tá? Então, revelar as virtudes, os pontos fortes, se está sendo atendida a legislação, é um ponto, tá? E se houver um problema, se constatar um problema, investigar a causa desse problema, não ficar preso ao problema, porque o desgaste é muito maior. Claro que se procura resolver o problema, mas também, buscar a causa para que esse problema não volte a acontecer. Porque aí, repito, é desgaste, é prejuízo de tempo, e de procedimentos. Agora, o diagnóstico organizacional, ele está relacionado, ao não cumprimento do que de fato deveria ser cumprido, que são as regras legais. O autor coloca aqui indicadores de desvios do padrão. E que padrão que é esse? É o padrão legal. O RH, ele trabalha em função de legislação. Muito embora se busque melhorar aquilo que a legislação fala, e diz, mas eu não posso me descolar, daquilo que é, de fato, obrigatório. E, às vezes, a gente tem muito problema de gestor que não entende isso. Muitas vezes nos deparamos com certas atitudes de gestores que querem fazer, e eu digo mais, às vezes, comportamentos de donos de empresa, que buscam atalhos, buscam, muitas vezes, fazer diferente do que a legislação está pedindo. E isso é ruim, por quê? Porque isso leva a empresa a correr riscos. E nós temos, por obrigação profissional, por ética profissional, evitar ao máximo que isso aconteça. Esses desvios, esses atalhos que muitas vezes, o responsável é o próprio gestor em suas atitudes, e nós não podemos correr esse risco, porque nós representamos uma empresa, nós estamos ali trabalhando com foco na empresa. Então, essa condição, do RH de verificar constantemente o cumprimento da legislação, ela é fundamental. Agora, tão importante quanto o cumprimento da legislação é a orientação dos seus parceiros. E nós sabemos que um dos grandes e mais importantes parceiros do RH é o gestor. Então, não se pode tomar decisões sem que antes se verifique essa possibilidade. Eu não posso demitir uma pessoa estável, com estabilidade de emprego, só porque o gestor não quer mais aquela pessoa. Então, o padrão qual é? Então, vou dar um exemplo. O gestor tem a intenção de, sei lá, vou dar um exemplo de desligamento, vai.
Ele está com intenção e propósito de desligar um funcionário, um colaborador. Então, antes que haja essa decisão final, essa ação, o que se espera é que se use padrões. Qual é o padrão? Vou verificar no RH se é possível esse desligamento. Se não há um impedimento, se não tem alguma coisa que impeça a empresa de realizar isso, antes de agir diretamente, né, sobre o colaborador. Então, só para dar esse exemplo bem simples, né, de seguir padrões. E qual é o padrão? Num desligamento, eu preciso ver algumas regras, né? Então, se tem estabilidade, seja, vamos lá, seja por estabilidade de férias, seja por estabilidade de CIPA, de auxílio-doença. Então, todas essas informações precisam ser consultadas com o RH. Então, só para dar a vocês uma panorâmica, né, do que é seguir padrões. E os padrões são as regras legais impostas a todas as empresas no Brasil. E não somente em uma empresa, em duas empresas, médio porte, grande porte, não, todas as empresas precisam seguir o mesmo ordenamento jurídico. Pessoal, tudo bem até aqui? Podemos dar aquela paradinha para um cafezinho? 15 minutinhos? Tudo bem, professor. Então vamos dar uma respiradinha e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Até já, gente. Tá bom. Até já.
Oi, meninas, vamos voltar aqui ao tema. Tudo bem? Tudo bem. Professor, agora apareceu os slides aqui. Oi, que bom. Fico mais feliz agora. Acho que é uma internet de vontade própria, viu, Cláudio? É verdade. Acho que você deve ter tido uma DR com ela, ela deve estar te sabotando aí, viu? É, pode ser. Eric e Mirella, tudo bem? Podemos continuar? Sim, professor. Tá bom, então vamos em frente. O conteúdo não é tão extenso, então vamos lá. Então, esse diagnóstico organizacional, né, ele pode também ser observado em algumas outras situações, tá? Muitas vezes, pessoal, não existe, né? Eu falo muitas vezes porque isso acontece mesmo, uma sintonia entre gestão, né, e área de recursos humanos. Então, muitas vezes, esse chamado clima insatisfatório, ou o terceiro item aí, né, problemas com motivação dos colaboradores, podem causar, né, o segundo item, que é a dificuldade de comunicação. Então, eu vou dar um exemplo. A legislação do e-social, né, exige que as empresas mantenham um canal de comunicação muito próximo com seus colaboradores, para que qualquer alteração cadastral, a empresa seja imediatamente comunicada. Exemplo, né, um matrimônio de uma colaboradora que, vamos dizer, adquire ou assume o sobrenome do seu marido. Então, a certidão de casamento, ela precisa ser encaminhada com máxima urgência para o RH, para que o RH faça as devidas alterações nos seus cadastros internos, e como consequência, nos registros externos. Por quê? Porque a mudança de nome, isso afeta algumas situações, né? Exemplo, fundo de garantia, né? INSS. Então, o RH, ele não tem uma bola de cristal, né? Ele pode até saber que houve o casamento, mas se não houver um canal de comunicação e orientação bem próximo com os colaboradores, a empresa pode correr risco de não estar prestando a melhor informação para a Receita Federal. Então, muitas vezes, esse diagnóstico, ele vai apontar para essas possíveis situações, né? Por que não cumpriu-se aquilo que a legislação espera, que é qualquer alteração cadastral, seja esse exemplo que eu dei, ou outro exemplo de mudança de endereço, né, que vai fazer com que o Vale Transporte, por exemplo, ele sofra alteração. Enfim, né, são informações que são o chamado padrão, que a Receita Federal determina. Então, se não há esse cumprimento, né, então aí tem um problema. Então, qual é o problema? O problema é o não cumprimento das informações cadastrais. Mas aí eu vou ficar no problema? Não. Eu vou buscar o quê? A causa desse problema. Então, a causa desse problema podem ser situações de clima insatisfatório, pode ser situações de problema de motivação com os colaboradores, que pode causar uma dificuldade de comunicação e a falta de engajamento da equipe de trabalho, né? Porque nós da área de RH somos receptores de informação.
né? Então, nós precisamos orientar constantemente, né, o colaborador, né, das mais diversas formas, seja um recadinho ali no Olerite todo mês, né, normalmente no Olerite tem um espaço em branco ali, que é justamente para que haja um canal de comunicação, né, nas reuniões que são feitas, é sempre importante reforçar certos tipos de padrões que o RH precisa receber de informação para poder cumprir com a legislação. Então, são alguns exemplos para vocês entenderem que vai muito além, né, do só fazer, mas de também monitorar essas informações, né? Então, clima insatisfatório, normalmente se detecta isso com pesquisa de clima, normalmente as empresas fazem lá 1 ou 2 pesquisas no ano, justamente para ter isso, né, como se fosse uma carta na manga, quer dizer, por que eu não recebi a informação? Por que o colaborador, por exemplo, guardou o atestado, né, e não entregou isso para o departamento de pessoal? Então, essas situações é que o consultor, né, busca, né, no seu diagnóstico. Então, só reforçando, se vocês, né, entenderam isso, então, na vida profissional de vocês atual, não fiquem debruçadas no problema. Busquem entender, né, e descobrir qual foi a causa, né, deste problema que ocorreu. Porque é lá na causa, quando vocês atacarem a causa, esse problema pode não mais surgir. Claro que o problema precisa ser resolvido, né, de uma maneira corretiva, né, mas em paralelo, né, demandar mais energia e atenção na possível causa desse problema. Por que aconteceu isso? Essa é a grande pergunta que o consultor se faz a todo instante, né? Por que isso de fato aconteceu? Qual foi a origem desse problema que pode ter trazido um risco para essa empresa? Né? Então, isso é importante para vocês, tá? Então, quais são os níveis que o consultor, a consultoria deve considerar quando atuar nesse diagnóstico, né? Primeiro, o conteúdo. Então, todas as informações que o consultor levantar, seja através de documentos ou de consulta às pessoas, né, perguntas, enfim, às pessoas, mas que o consultor ele tenha conhecimento, essa palavra que está escrita aí, expertise, né? Então, o levantamento precisa ser aderente para aquele que está levantando os dados, levantando as informações. Então, o consultor precisa saber interpretar todas as informações que ele coletar, né? E também, né, a maneira com que o consultor ele vai buscar essas informações, principalmente quando essas informações vierem de pessoas, né? Então, esse relacionamento, né, ele precisa realmente ser tratado com muita ética, né, porque seja, né, a coleta por pessoas. Então, precisa haver sigilo, precisa haver confiabilidade. Por quê? Porque a outra parte também vai se sentir segura quando prestar os seus esclarecimentos ou transmitir uma informação.
né? Então, essa confiabilidade, essa confiança precisa ser transmitida quando se fizer um diagnóstico organizacional, para que isso não extrapole o campo profissional, né? Para que isso realmente não gere comentários que não agregam valor à atividade do consultor. E aí eu gostaria de falar, né, sobre alguns métodos e técnicas para o diagnóstico organizacional. Então, aí a gente avança para a sessão 3.2, tá? E a gente encerra a aula com essa sessão 3.2. Então, nós falamos de conceitos de diagnóstico, né? E agora nós vamos falar de métodos e técnicas para se utilizar nesse diagnóstico organizacional. Tá? Então, se usa, né, as técnicas ou métodos, ferramentas para se realizar uma atividade, isso é como se nós estivéssemos usando uma estratégia, né? Como é que eu vou buscar descobrir a causa de um determinado problema? Então, se eu for por intuição, eu posso ter, né, um resultado ruim, né, nas minhas abordagens. Então, eu vou utilizar técnicas, né? Então, se o problema me demonstra, né, uma causa de insatisfação, por exemplo, tá? Por que não informou a mudança de nome? Né? Então, uma das técnicas utilizadas deixa eu dar uma olhada na pesquisa de clima organizacional, se teve, deixa eu fazer uma consulta aí, fazer uma amostragem, conversando com diversas pessoas de departamentos diferentes, conversar com gestores de departamentos diferentes. Então, quando eu lanço mão desses tipos de observação, eu estou querendo confirmar algo que, para mim, como consultor, pode ser uma opinião. Mas como eu não posso opinar, né, sem levar em consideração métodos e técnicas, o que eu faço? Eu vou me debruçar numa pesquisa de clima. Eu vou debruçar, por exemplo, por que esta pessoa não avisou o RH sobre a mudança do nome imediatamente? Muitas vezes eu vou olhar lá no prontuário dessa pessoa para saber se existe algum problema de relacionamento, alguma advertência. Muitas vezes eu vou lá conversar de forma informal com a pessoa, né, para saber se ela foi orientada, se não foi. Então, quando eu faço isso, eu estou usando técnicas, uma estratégia para tirar a minha opinião de cena e poder ter realmente uma constatação de fatos, né? Então, é necessário, para que o diagnóstico realmente tenha validade, que eu investigue muitas vezes não, que eu investigue as causas, e sempre precisa ser feito assim, né? Porque às vezes o problema é de desmotivação, a pessoa realmente não se sente motivada de colaborar com a empresa. Muitas vezes esse colaborador, ele não recebeu orientação de que deveria apresentar o documento imediatamente. Então, vejam, eu estou indo buscar a causa do problema. E que se eu ataco a causa, esse problema pode não mais acontecer. Tá? Vocês trabalham nas empresas ou já trabalharam, não importa, mas vocês sabem que para realizar qualquer tipo de atividade não pode ser porque eu acho que tem que ser assim. Existem padrões. Então, esses padrões precisam ser seguidos para que se evite, né, esses futuros prejuízos, né, no caso em especial aqui, na área de recursos humanos, porque a falta de informação,
ela pode gerar prejuízo no processo da área de recursos humanos. E, consequentemente, isso possa gerar, né, até multa para a empresa por falta de informação correta. Visto que, né, o E-Social é um órgão fiscalizador, né? Então, o consultor ele não pode correr esses riscos, ou melhor, o consultor não pode, né, fazer com que a empresa corra riscos, e muito menos tecer opiniões sem base em métodos ou técnicas. Então, como é que funciona o processo de diagnóstico? Então, a partir da observação, da audição do consultor, né, ele vai identificar o problema. Normalmente, como o grande parceiro do RH é o gestor, né, então o gestor ele vai transmitir, vai apresentar esse problema que ele ou ela entendem que seja um problema. Então, de acordo com a sua percepção, falando com as suas palavras, e o consultor vai simplesmente ouvindo e fazendo anotações. Segundo momento, né? O início do processo de coleta de dados. Tá? Então, essa coleta de dados, ela pode ser documental e também ela pode ser, né, diretamente com pessoas. Né? Então, pelo conhecimento do consultor, né, da experiência que ele traz nas suas atividades, né, quando há identificação do problema, o consultor ele já começa a definir tecnicamente quais podem ser as fontes ou as causas desses problemas. E a partir daí esse consultor começa a levantar dados para validar, para trazer mais certezas do que dúvidas, né? Como eu falei, né? O consultor ele tem conhecimento, como vocês têm conhecimento, né, da atividade que vocês executam. E muitas vezes vocês ouvem um determinado problema e vocês, se já tiveram, né, passado por essa função, ou já conhecem o processo, vocês internamente já começam a imaginar aonde que é o problema. Só que a diferença é que o consultor não imagina só. Ele cria um cenário na cabeça, faz as suas anotações e vai investigar, vai buscar a causa desse problema. E muitas vezes aquilo que ele imaginou não foi aquilo que aconteceu. Então o consultor não pode, ele não tem esse direito de só perceber e só imaginar e só achar, como normalmente a gente costuma fazer isso. Estou ouvindo um problema e eu aqui falo, já sei onde está a causa do problema. Só que muitas vezes você não sabe se isso é verdade ou não. Então o consultor fala assim, eu acho que, e guarda para ele. E aí vai fazer o quê? Um trabalho de investigação, vai levantar informações, dados, conversar com pessoas, para aí sim ele falar, então aquilo que eu imaginei realmente se constatou, porque aí eu tenho argumentos para poder falar a respeito das causas dos problemas. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Sim. Concorda que isso acontece? A gente, quando está perto assim de um problema, a gente não começa a imaginar as coisas? Sim. A gente fala assim, e se fosse comigo eu já saberia o que fazer. Certo, Érica? Certo. Só que entenderam que o consultor não pode fazer isso?
Sim. Por quê? Porque o consultor tem uma responsabilidade nas costas muito grande, de que qualquer decisão que ele tome, né, envolve pessoas e envolve a empresa como um todo. Vamos em frente. Terceiro, né, seleção das dimensões. Então, se eu conheço o processo, eu vou dividir em etapas, né, onde eu possa encontrar essas informações e vou buscar daquilo que é mais tranquilo de se encontrar, né, muitas vezes documentos, né, do que realmente ir para o número 4, que são as pessoas envolvidas. Né? Por que que é importante? Porque documentos não omitem informações. Documento é documento. Aí eu vou para o campo das opiniões, das subjetividades, né? Por quê? Porque cada pessoa, né, cria o seu próprio cenário, né? Transmite a sua própria informação. Então, o consultor ele vai coletando essas informações, né, colocar num funil junto com os documentos e saber, né, pelo menos procurar entender, né, fazer uma comparação entre documentos, né, quais são os documentos? É a legislação, né, é o prontuário, documentos que são físicos, eu consigo pegar e ver. E vai comparar com as respostas de pessoas. Opa, vamos ver se realmente está batendo as informações. Aí eu coloco tudo isso no funil, né, numa peneira, e vou buscar de fato aquilo que mais sustenta as minhas percepções como consultor. E aí o consultor vai escolher o método de coleta de dados, né? Se ele vai fazer entrevista com as pessoas, e aí o gestor precisa estar sabendo, né? Marcar horário, tudo certinho, para as pessoas ficarem à vontade, né? Não ir lá no ambiente de trabalho e ficar questionando as pessoas. Não, precisa ter realmente um planejamento disso tudo, a partir da decisão do consultor. Então, questionário, né, análise de documentos, eu posso fazer um trabalho paralelo entre as entrevistas e análise dos documentos. Eu posso usar a observação, estar próximo, sem interferir na atividade, seja de quem for, né, e por experiência própria, né, poder fazer, né, os nossos comentários, mas comentários que ficam conosco antes de qualquer decisão, tá? O número 6, aí vem a coleta de dados. Número 7, como eu falei para vocês, é o funil. Vou colocar tudo isso dentro de um funil, numa peneira, para que me traga realmente um resumo de todos esses dados que eu obtiver, né, utilizando esses métodos e essas técnicas. Aí, a partir daí, eu faço, né, as reuniões com os gestores, com aqueles que são os responsáveis, os grandes responsáveis pelo processo, né, e receber feedback dessas pessoas, e aí sim, né, fazer as devidas recomendações em relatório, né, final de consultoria, tá? Deixa eu ver aqui, não, eu não vou passar. Cláudia, Gabriel, como é que foi tranquilo até aqui, nesses conteúdos? Dá um feedback para a gente, Cláudia. Cláudia deve estar com problema de áudio. Érica, vamos... Entendeu esses conteúdos? Sim, professor, tudo muito bem explicado. Legal. Solange? Sim, tranquilo. Tranquilo. E a Mirella?
Professora, aqui tranquila, que travou um pouquinho. Tá bom, Cláudia, obrigado. A Mirella tá tranquila também, Mirella? Deixa eu fazer um comentário com vocês, né? Na verdade, um reforço. Vocês receberam informações a respeito da avaliação da prova de proficiência? Sim, sim. E foi esclarecido para vocês de que essa prova ela é institucional, que ela vem de fora, né? Não é construída por nós, professores, e que vai somar com a nota da prova do professor? Sim, a sua avaliação vai valer 2.000 pontos, né? E a proficiência vai valer 2.000 pontos também, né? Com 30 questões. Isso. Só que a de proficiência são 30 questões. Foi dito isso para vocês, né? Sim, e é da sua matéria, né? Auditoria e consultoria? É só de auditoria e consultoria. Ok. Uma outra coisa que também preciso falar com vocês é sobre os relatórios, não, sobre o... Nossa, fugiu a palavra agora. Os relatórios de estudo, acho que não é esse nome, mas que estaria já à disposição de vocês para vocês estudarem. Eles vão ficar disponíveis aonde, professor? No portal. Mas em alguma matéria específica na sua ou lá onde está as disciplinas todas? Que eu sei é na minha disciplina, lá no portal. Inclusive com o gabarito das respostas. Ah, sim. São textos para vocês estudando, né? Porque vai cair aquilo que está nesses... é roteiro de estudos, o nome correto. Tá? E o gabarito também já está à disposição de vocês. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então, quanto antes vocês puderem dando uma olhadinha, mais preparadas vocês vão ficar. E a prova acho que vai ser na semana do dia 16 de novembro, não é isso? Isso. E Legal. Então, vocês estão sabendo, estão conscientes. Não deixem para a última hora, viu, pessoal? Vai lendo devagar até lá, porque é em cima desse material, desse roteiro, é que vai ser feito a avaliação, tá bom? A prova, tá legal? ok, professor. Alguma dúvida sobre o conteúdo? Não, né? Não. Então, Professor, não tenho dúvida sobre o conteúdo, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. pois não, pode falar. Eu tive uma dificuldade com a atividade discursiva, né, de legislação social e trabalhista. Aí eu conversei com a professora Heloísa, ela falou para eu pedir ajuda para o senhor. Eu te mandei lá em minhas mensagens, se o senhor puder me ajudar. Mas você mandou no meu e-mail corporativo? Eu mandei pelo portal em minhas mensagens. Érica, me faz a gentileza, me reenvia pelo e-mail corporativo. Tá bom, então, eu mando. Você manda hoje? É Gilson? Como que é o e-mail corporativo? Gilson.fidelis, Ok, eu mando sim. @anguera.com, sem o BR, tá? Tá bom, mando sim. Obrigada, professor. E você lembra qual foi, assim, a sua dúvida, não? Então, é porque eu fiz as duas tentativas, só que a tutora, ela diz que tem similaridade com o link do Braille. Só o que ela diz que tem similaridade é justamente o que não tem como mudar, que é a lei, né? Que é 18 anos, 50 anos, essas palavras que Isso. estão dentro da lei. Sei. Aí eu não sei como que eu vou fazer para alterar, para não ter essa similaridade e fazer a atividade. Entendi. O meu também ficou assim. Você, só para esclarecer, tá? Só para ajudar até eu entender. Quando você respondeu, você colocou do jeito que estava na legislação, é isso?
Não, eu só coloquei essas partes, né? Que foi a alteração que teve na lei da reforma trabalhista, que essas palavras não tem como alterar, que foi a mudança. Mas o restante eu fiz com as minhas palavras, né? E aí essas palavras ficou lá como similaridade. Que talvez, pela palavra que foi usada, similaridade, é que a gente não usa mais a palavra plágio, tá? Sim. Vocês sabem, Mas aí a minha. vocês sabem o que é plágio, né? Sim. Tá. Então é assim, toda vez que eu for utilizar um texto ou palavras que não são minhas e são de legislação, eu preciso colocar entre aspas. Para Sim, que, então no caso, quando eu coloquei que teve alteração e que a partir de 18 anos e 50 anos pode estar incluído, então eu tenho que colocar 18 anos e 50 anos entre aspas? Então, é isso que eu vou orientar vocês. Então, eu estou escrevendo lá com as minhas palavras, tá? E aí eu quero reforçar o meu argumento, citando a lei, tá? Vou dar um exemplo. Então, o que você pode colocar, né? Que, de acordo com a legislação número tal, aí você abre aspas. E aí você pode copiar a parte que te interessa, e depois fecha aspas. E aí você continua com os seus argumentos, entendeu? Sim, entendi. Então eu vou te enviar isso, eu dar uma olhada para ver como que o senhor acha do que eu fiz, e aí eu Tá. faço essa alteração. E a Cláudia também, se quiser, né? A Solange, eu não sei se tem o mesmo problema, mas Já assim, esclareceu, professor. Ficou bom para quando mim também. Obrigado, Érica. Quando se fala em similaridade, é que talvez você tenha colocado um texto de lei sem dar a citação devida, né? Então, por isso que normalmente a gente orienta, fala assim, segundo a lei número tal, de tal data, aí abre aspas. Aí você copia e cola aquilo que te interessa do texto, porque o texto não é seu, tá? Aí você usa a frase que você quer e fecha aspas. Entendeu? Entendi. Obrigada, professor. Não, isso é tranquilo, a gente está aqui para ajudar. Aqui isso é normal, sabe? A gente lê, claro, como é texto de lei, tem que escrever, a gente não pode alterar, né? Quem somos nós para alterar isso? Só que aí existe essa chamada similaridade, que é você utilizar um texto que não é seu, né, como se fosse seu. Sim, beleza, professor. Você pode até, eu vou dar um outro exemplo. Você falou de 18 a quantos anos? 50. Isso. 18 anos e menores de 18 e 50 anos. Então, você poderia fazer um argumento assim. Vou dar um exemplo bem simples, né? Que de acordo com a legislação não pode ultrapassar ou ser inferior às idades permitidas por lei. Então, você não está falando 18 até 50. Você só está dizendo que existe um limite, entendeu? Boa, professor. Obrigada. Porque aí, se o leitor tiver curiosidade, ele vai lá na lei e vê. Você não precisa dar o caminho das pedras 100%. Desde que não seja extremamente importante naquele texto que você está escrevendo. Ok, Entendeu? professor. Obrigada. Estava quebrando a minha cabeça aqui, como que eu já tinha feito já 2 alterações e não tinha dado certo. Cláudia também entendeu, Cláudia? Entendi, professor. Agora entendi. Vou lá Ajudou? também fazer ajudou bastante. Vou lá fazer minha alteração também. Então, só façam a gentileza depois, comunica a Heloísa que vocês já conversaram comigo, tá bom? Tá bom, então. Ela não, né, de repente ela fica com isso na cabeça, perguntando para se vocês já me falaram, se eu ajudei, só ela, tá? Tá bom, professor. Ok, professor. Então, gente, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira, tá? E na semana que vem a gente se encontra, tá bom? Tá
Tá bom, professor. Obrigado. Também. Tchau. Um abraço para vocês. Tchau. Outro. Tchau, tchau.